Olá, o Agenda Econômica está de volta discutindo o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E nosso convidado é Rui Coutinho, que foi secretário de Direito Econômico e presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voltamos então à nossa conversa e a gente falava agora há pouco, no outro bloco, de como as penas aqui no Brasil, no que diz respeito à defesa da livre concorrência, estão aumentando. Mas o papel do CAD agora também começa a aparecer como outro. Quer dizer, o CAD está participando, por exemplo, de acordos de leniência. Não é? Firmou recentemente com a empresa Camargo Correia. Como é que é o papel do CAD nesse processo? Bom, com relação ao acordo de leniência, é importante dizer para o público que o acordo de leniência ele corresponde à delação premiada. A delação premiada é para a pessoa física e o acordo de leniência é para a pessoa jurídica. Né? Mas os mecanismos são bastante similares. E o que acontece é que o acordo de leniência é feito, obviamente, requerido normalmente por uma empresa que se dispõe a reconhecer os seus erros do ponto de vista concorrencial. Nós tivemos o caso aí estamos tendo ainda o caso do metrô de São Paulo e o próprio... A empresa Alstom, que fez algo parecido. Exatamente, é isso mesmo. Então, elas são celebradas pela Secretaria-Geral do CAD. E quem é admitido, como é também na delação premiada, é a primeira empresa que se apresenta. A primeira empresa que se apresenta é aquela que fica incluída na delação premiada. Uma segunda empresa, ela só pode se candidatar ao acordo de leniência se ela tiver alguma coisa que não tenha sido ainda objeto de qualquer avaliação ou que não seja nem do conhecimento do CAD. Se ela vier com um assunto absolutamente novo, obviamente que dentro daquilo que está sendo analisado, que está sendo investigado, essa segunda empresa teria ainda a possibilidade de entrar no acordo de leniência. É aquilo que se costuma chamar de leniência plus. Né? Agora, ela pode, efeitos práticos, ela pode resultar na redução de 1/3 a 2/3 da penalidade aplicável e tanto para a pessoa jurídica quanto para os diretores, as pessoas físicas. Né? Então, Agora, vamos tentar explicar um pouquinho para o telespectador. Acordo de leniência não é perdão do governo para a empresa, não. Não, absolutamente. Quer dizer, quem que ganha nessa história? Como é que o Estado ganha, a empresa ganha e a sociedade ganha? Em primeiro lugar, o acordo de leniência, por mais suave que ele seja, ele tem que ser superior ao ganho que a empresa teve fazendo cartel ou fazendo qualquer outra prática anticoncorrencial. Então, já começa aí. Não há absolutamente perdão da pena. O que você tem é uma redução da pena. Tá? Como eu te falei, 1/3 até eventualmente 2/3, muito raros os casos de 2/3. Então, não é absolutamente perdão. O Estado não sai perdendo nessa história. O que ele consegue no acordo de leniência é o mesmo que se consegue na delação premiada, é um maior e mais amplo conhecimento dos fatos. Você vê aí o caso mesmo do Lava Jato, né? Estão vindo coisas aí que até Deus duvida, né? Em termos digamos, disclosure de assuntos e de acontecimentos, de ações e de atuações de agentes econômicos que se não fosse a delação premiada, no caso das pessoas físicas, jamais viriam. No caso no caso do acordo de leniência é a mesma coisa. A pessoa jurídica paga uma multa, o Estado se apropria de informação. Da informação, que é o mais importante, ele recebe a multa e a empresa ela recebe um benefício por isso, que como eu te falei, é em torno de 1/3 ou 2/3 da pena. E preservam-se empregos, porque essa empresa ela não permanece podendo negociar com o Estado, firmar contrato com o Estado. Exatamente. Porque se não for assim, ela vai pagar uma multa, os seus diretores também,
E vem outras penalidades paralelas e subsidiárias que são muito graves. Por exemplo, ele não pode parcelar imposto, ele não pode operar com bancos federais, não é? Ele não pode entrar em concorrência pública. Dependendo da situação, Dependendo pode significar uma falência, uma pode quebra. Financiar, pode significar o desaparecimento da empresa. Não é? Perfeito. Então, é um instrumento que existe no mundo inteiro, não existia no Brasil. Ele foi instituído, a questão, um pouco antes, inclusive, dessa lei agora de 2011, a que eu me referi. Houve uma lei específica aí por volta do início dos anos 2000, mas a nova legislação, ela incorporou a figura e tem funcionado. Doutor Rino, nós vamos continuar falando desses novos papéis do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, mas antes a gente vai ver um pouquinho a opinião de 2 senadores sobre esse sistema aqui no Brasil. Bem, eu acho que no Brasil nós já avançamos muito no sentido de garantir regras absolutamente claras, transparentes e que contribuam para uma livre concorrência dentro dos padrões internacionais, inclusive em áreas que precisam fortemente de regulação. O setor bancário, por exemplo, o setor privado da saúde suplementar e tantos outros. Então, eu acredito que tivemos avanços. Acho que o que nós precisamos fazer é aprimorar determinadas áreas, fazer com que tenhamos sempre uma preocupação de atualizar esses mecanismos, mas acho que o Brasil hoje já é um país que pratica a livre concorrência de maneira adequada. A livre concorrência é um dos princípios republicanos da nossa Constituição. Ou seja, nós fundamos em nosso país, à luz da Constituição de 1988, um estado de bem-estar social baseado na livre concorrência. Não vejo limitações para a atuação dos agentes públicos. Aliás, a Constituição de 88 fundou um estado que tem que combinar o bem-estar social com a livre concorrência. Em alguns momentos, falta, na verdade, instrumentos do Estado para garantir o bem-estar. A gente viu aí a opinião do senador Randolfo Rodrigues e do senador Humberto Costa sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E eles asseveraram que o sistema hoje está bem azeitadinho, não é isso mesmo? O senhor concorda? Concordo, está funcionando bem. Os órgãos estão bem equipados, inclusive do ponto de vista de pessoal. O CAD hoje tem um quadro de pessoal muito bem preparado. Os seus conselheiros também, todos eles têm uma formação muito sólida nesse campo específico de defesa da concorrência, que é um campo muito sofisticado, em que é inclusive muito difícil você encontrar pessoas que têm uma formação específica nessa área, né? E eu fico muito satisfeito de ver que o senador Humberto Costa e o senador Randolfo Rodrigues reconhecem, em primeiro lugar, a importância da política de concorrência. Em segundo lugar, reconheço também que o Estado hoje está mais equipado para essa missão que é tão importante. O senador Humberto Costa citou ali o sistema bancário. O CAD também tem um papel para acompanhar esse setor que ele divide mais ou menos com o Banco Central? Como é que é isso? Olha, isso aí é o seguinte, a lei do Sistema Financeiro Nacional é uma lei de 1964, que criou o Sistema Financeiro Nacional e toda a regulação que lhe é pertinente. E dentre várias coisas que a Lei 4595 prevê, estava justamente a defesa da concorrência no Sistema Financeiro Nacional e o controle de aquisições e fusões por parte de instituições financeiras. Com o reforço do CAD e com a nova lei, é importante dizer que a nova legislação ela não isenta nenhum setor da economia. Portanto, o setor financeiro, o setor bancário, ele não é isento de passar pelo radar do CAD. Então, estabeleceu-se aí um problema. É o CAD ou é o Banco Central? Não é? Uma lei anterior, a lei de 64, dizia que era o Banco Central. E uma lei atual está dizendo que cabe ao CAD também uma participação na análise das questões vinculadas ao sistema financeiro nacional. O que está acontecendo é o seguinte, já há algum tempo, embora de uma maneira um pouco informal, uma articulação entre o Banco Central e o CAD no sentido de se estabelecer aquilo que eu costumo chamar de competência compartilhada. O que é isso?
O CAD, ele analisa os aspectos, digamos assim, comportamentais. O que é isso, né? Por exemplo, eu já citei aqui, exclusividade de consignado, venda casada de produtos financeiros, uma opção de coisas. Isso aí é o que nós chamamos de ações comportamentais. E com o Banco Central ficaria as análises de fusões e aquisições que venham a representar risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? Quando você tem duas instituições financeiras de alta complexidade, de grande porte. Tivemos agora a aquisição do HSBC pelo Bradesco, agora há poucas semanas, né? Eu considero essa uma operação de alta complexidade e de risco sistêmico. Então, isso fica, obviamente, na esfera do Banco Central. Agora, operações de fusão e aquisições de pequenos bancos ou de participações, um banco compra 30% do outro, aí eu acho que pode perfeitamente circular apenas pelo CAD e não necessariamente colocar o Banco Central nisso. E, paralelamente a tudo isso, há um projeto muito interessante, muito bem elaborado pelo senador Antônio Anastasia, que é o PL 350, em que ele realmente dá uma forma muito interessante a esse assunto e dá o suporte legal definitivo para que essa dicotomia aí deixe de existir. Doutor Rui Coutinho, nosso tempo está acabando, mas eu queria tocar em um último assunto aqui. Recentemente a gente tem acompanhado pelo noticiário a polêmica entre taxistas e esse aplicativo, o Uber, que é um aplicativo mundial. Pelo visto, a disputa vai chegar ao CAD. Dá para prever qual é o posicionamento do CAD numa situação como essa? Olha, eu considero o seguinte, eu confesso a você que não estou acompanhando detalhes disso, mas eu acho que, em princípio, qualquer ação que proíba ou que venha dificultar o funcionamento do Uber, ela é uma ação anticoncorrencial. Porque o objetivo, como eu falei no início da entrevista, o objetivo de tudo isso que a gente falou aqui é o consumidor, é o bem-estar do consumidor. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor. Quanto mais concorrência, melhor em qualquer setor da economia. Né? Tirante aqueles chamados monopólios naturais, mas aí são exceções e que não vem ao caso. Isso aqui. Eu acho que o Uber é um meio de você dar mais concorrência ao sistema de transporte individual no Brasil. Acha que isso realmente deve chegar ao CAD e ele é que deve dar a decisão final? Ele que deve dar a decisão final e eu tenho a impressão que ele vai dar uma decisão muito parecida com isso que eu estou dizendo agora. Não é pretensão da minha parte, apenas pelo que eu conheço de política da concorrência, eu acho que seria assim. Se eu estivesse no CAD ainda, o meu voto seria nesse sentido. Doutor Rui Coutinho, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Agradeço bastante. Obrigado. A gente agradeço a você também. Teve uma oportunidade de clarear um pouquinho para os nossos telespectadores o que é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e a importância disso para o cidadão comum. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado a vocês que acompanharam a Agenda Econômica. Quer dar sua sugestão? Ligue 0800 61 2211. Não conseguiu acompanhar esse programa desde o início? Você pode vê-lo na internet. Acesse www.senado.leg.br.tv. Lá você também pode dar sua sugestão, sua opinião, sua crítica. Até o nosso próximo encontro.